Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Esse canal, como eu sempre falo, é um canal didático que ele foi criado com um único propósito, de ensinar você os temas da Bíblia que você tem curiosidade, talvez você não tenha coragem de chegar no seu líder religioso ou de você perguntar para alguém que entende da Bíblia, um teólogo e tal. E aqui nesse canal eu te dou esses temas que você tem curiosidade e você aprende com os textos e capítulos bíblicos que eu te dou e você aprende no aconchego da sua casa e no seu lar, tá? Aqui eu te dou diversos temas com texto bíblico para que você possa verificar dentro da sua casa, dentro do seu lar, no aconchego, junto com a sua família, com seu esposo, com a sua família, e você aprende todos os temas da Bíblia, tá bom? Já finalizamos nesse canal a letra A, a letra B, letra C, e agora estamos na letra D, tá? O tema passado nós falamos sobre o decálogo, tá? Sobre os 10 mandamentos. Tom, onde que tá os 10 mandamentos de Deus? Eu deixei lá o capítulo e o versículo para que você possa verificar. Se encontra em Êxodo no capítulo 20, tá? Lá tá os 10 mandamentos que será norma de juízo para Deus. Não é norma de salvação, porém você norma de juízo e porém você guarda porque você já foi salvo por Cristo Jesus. Isso é um ato de fidelidade, como eu falei no canal no estudo passado. Então, os 10 mandamentos se resumem em dois, que era amor a Deus e amor ao próximo. Qual é o ato que você demonstra que você ama a Deus? A fidelidade. E qual é o ato que você demonstra que você ama seu próximo? Se colocar no lugar dele, fazer por ele, ajudar ele, que se resume na palavra caridade, tá bom? Só que ambos têm que estar junto, ligado numa única unção, numa única união. Fidelidade e caridade. Um separado do outro não tem vigor nenhum e não vale de nada. Então tem que se dois juntos. Fidelidade e caridade. Isso resume toda a lei e os profetas, tá bom? Por isso que Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. 4 mandamentos dos 10, lá onde está escrito em Êxodo capítulo 20, fala de amor a Deus. E os outros 6 de amor ao próximo. Esse foi o tema passado. O tema de hoje a gente vamos entrar, que é um tema bastante pedido. Eu vou dar para você aqui o que a Bíblia fala desse tema, tá? Darei para você capítulos e versículos para que você verifique na sua casa. Não é opinião, mas eu vou falar para você o que está escrito na Bíblia e aonde está escrito. E aí você tira conclusões que você achar melhor, tá? Porque o seu Criador, o meu Criador, ele criou eu e você com livre arbítrio, tá? De decidir escolher o que você quer, o que você pensa para a tua vida. Porém, toda decisão, toda ação há uma reação, como diz a química, e como diz a teologia, todo ato há uma consequência, tá bom? Então você tem o livre-arbítrio e você decide o que você achar bem melhor. Se Deus não interfere no seu livre-arbítrio, querido, quem será eu para impedir ou impor algo para você? Então o tema que eu irei falar hoje é um tema que está na Bíblia e cabe a você seguir ou não. Cabe a você achar que é viável para você ou não. Porém, você tem que arcar com as consequências que virá, tanto por bem, tanto por mal, tá? Como eu sempre falo, a Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia, tá? Não tem como você falar que a Bíblia é um tema interpretativo, que ela é um livro interpretativo e cada um interpreta da sua forma, tá? Isso é doutrina, como eu falei no vídeo passado, doutrina satânica. Satanás que dissemeou essa semente falando que a Bíblia é um livro interpretativo, que se interpreta da maneira que você achar melhor ou viável. Porque eu acredito que esse livro é o mapa, é o guia, tá? É um guia. Guia é guia, te guia. Um mapa te conduz. A única pessoa que pode salvar, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o livro guia não tem como ser um guia além do que te guiar aos princípios que te leva a Deus, tá? Então, vamos entrar para o tema de hoje, continuando a letra D. Hoje iremos falar sobre Dia do Senhor. A Bíblia traz esse tema, Dia do Senhor, como está na letra D, eu vou te falar, a Bíblia traz também esse tema que Deus tem um dia. Qual será esse dia, Tom? Será que o Tom está idolatando alguma doutrina religiosa? Não, não estou. Meu canal não falamos de religião, mas sim falamos de temas e curiosidade que as pessoas têm, tá? Então hoje o tema,
não fugindo do tema, como muitas pessoas têm curiosidade desse tema, dia do Senhor. Deus tem um dia, Deus instituiu um dia, esse dia é válido, esse dia não vale, esse dia foi abolido, esse dia está em vigor. Deus tem um dia? Sim. Deus tem um dia, segundo a Bíblia, tá? E eu irei passar para você capítulos e versículos onde fala desse dia do Senhor, tá? Hoje é esse tema. A primeira pergunta do tema Dia do Senhor fala assim: que dia devemos dedicar ao Senhor como um dia santo? Essa é a pergunta. Que dia devemos dedicar ao Senhor como um dia santo? Foi essa pergunta que eu elaborei para você, tá? E vou te dar o capítulo e o versículo que fala sobre isso, tá? Não é opinião minha, estou tirando temas da Bíblia e leitura da Bíblia, te dando opinião, tá bom? E te dando o texto para você verificar. Repete a pergunta para mim, Tom. Que dia devemos dedicar ao Senhor como dia santo? Então você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8 ao 11. Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 ao 11. Lá no início da sua Bíblia tem um índice com todos os livros, tá? Eu te falo o livro, capítulo sempre o número grandão, versículo sempre o número pequenininho, tá? Você vai lá e verifica e tira suas conclusões da Bíblia. Embora eu falo para você que a Bíblia não é um livro conclusivo, que você deve adaptar ela na sua necessidade ou deduzir o que ela quer dizer, tá? A Bíblia é um livro, não é um livro interpretativo, é um livro guia, tá? Qual a segunda pergunta do tema ainda? Do tema ainda Dia do Senhor. A segunda pergunta que eu elaborei para você fala assim: qual é o conselho divino sobre o dia do Senhor? Olha que pergunta interessante. Nossa, Tom, que pergunta legal. Repete para mim a pergunta. Qual é o conselho de Deus, conselho divino, sobre o dia do Senhor? Qual será esse conselho? Tá? Vou te passar o capítulo, versículo que você verifica na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família, no aconchego do seu lar, que é o melhor lugar para você verificar, para você estudar a Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia fala onde está 2, 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus fala isso, tá bom? Então, você não precisa estar perguntando para um líder religioso ou questionando. Lê na sua casa. Deus fala assim: quando buscar o seu Deus, busca o seu Deus em secreto. Entra no teu quarto, fecha sua porta e busca o seu Deus, e ele te responderá, vai te responder segundo a tua palavra, e secretamente também ele te responde, tá bom? Então, a pergunta qual é o dia, qual é o conselho divino sobre o dia do Senhor? Essa é a pergunta. Qual é o conselho divino sobre o dia do Senhor? Então, a resposta você vai encontrar em Isaías, no capítulo 58, 13 e 14. Qual é a pergunta, Tom? Qual é o conselho divino sobre o dia do Senhor? Livro Isaías 58, 13 e 14, tá bom? 58 capítulo, versículo 13 e 14. Vamos para a terceira pergunta do tema ainda, Dia do Senhor, tá? Em que dia, olha que pergunta interessante, em que dia o apóstolo Paulo costumava ir à igreja? Ir à igreja. Aqui a pergunta é: em qual dia o apóstolo Paulo costumava ir à igreja? Não é para você fazer interpretações, porque a Bíblia não é um livro interpretativo. A pergunta é: em qual dia ele costumava ir à igreja? Tá? Não é para você falar, mas é isso, mas é aquilo. Não. Não tente adaptar Deus à sua necessidade, tá? Não tente adaptar Deus ao seu achismo, ao que você pensa. E sim, está escrito, ok? Então qual é a pergunta, Tom? Qual é o dia que o apóstolo Paulo costumava ir à igreja? Você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 1 e 2. E você vai também no versículo 13 e 14. E você vai no 42 e 44. Repetindo os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 1 e 2, versículo 13 e 14, 42 e 44, tá bom? Você vai lá e vê. Qual é a pergunta, Tom? Em que dia o apóstolo Paulo costumava ir à igreja? Essa é a pergunta. Vamos para a quarta pergunta do tema. Onde não havia igreja e o que o apóstolo Paulo fazia no dia do Senhor? Olha a pergunta, que pergunta interessante. Onde não havia igreja, o que o apóstolo Paulo fazia no dia do Senhor? Essa é a segunda pergunta, tá? Você vai ver isso em Atos ainda, no capítulo 16, versículo 13. Repete a pergunta para mim, então, por favor. Onde não havia igreja, onde não tinha igreja,
O que o apóstolo Paulo fazia no dia do Senhor? Isso você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 13. Qual é a última pergunta do tema Dia do Senhor, Tom? Vamos lá. Quando Deus escreve uma lei, quanto tempo ela dura? Que pergunta interessante. Quando Deus escreve uma lei, quanto tempo ela dura? Então você vai lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 18. Mateus, capítulo 5, versículo 18, tá bom? Esse foi o tema sobre Dia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? E aqui você aprende a Bíblia de uma forma didática, com textos, temas, capítulos e versículos para você verificar na sua casa e no seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é meu desejo. Amém. Até mais.